Alô, 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 saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube. Aqui, Valdo Mário. Aqui, Valdo Mário. Bom, para o presente vídeo abordo a resolução de exercício relacionado com exame de admissão de Química UM 2013. Exame de admissão de Química UM 2013. Relacionados com esticometria, esticometria química, ou seja, cálculo esticométrico. Bom, antes sugiro que subscrevam-se ao canal YouTube Valdo Mário, partilhe e deixe ficar seu like. Partilhe para que o vídeo possa chegar às pessoas quais possam ser útil, e deixe ficar seu like para que o YouTube partilhe o vídeo automaticamente, inclusive para que possa chegar às pessoas as quais possam ser útil. Indo ao essencial, a questão 1. Antes de salientar que encontra-se disponível resoluções minhas ao meu critério, inclusive ainda do exame de Química UM 2013, como um todo, complementando todos os exercícios do exame 2013, alguns em vídeos parciais, mas primeiramente os fiz em vídeo completo. Bom, uma vez devido ao espaço dispositivo não tem sido possível fazer um vídeo único para todos os exercícios, razões das quais houve subdivisão em termos de vídeos, não tendo sido apenas um, embora na resolução de mais exercícios relacionados com o mesmo exame, de modo que completasse todos os exercícios do mesmo exame. Mas, como dizia, encontram-se disponíveis as resoluções minhas, inclusive em formato parcial, que significa um exercício por cada vídeo. Mas, inclusive, para quem necessite ou queira ver toda a resolução, a meu critério de resolução, sugiro que escreva o YouTube Valdo Mário, na plataforma de YouTube escreve Valdo Mário, resolução exercícios exame admissão Química UM 2013. Foi como escrevi. Então, sugiro como escreve Valdo Mário, resolução exercícios exame admissão Química UM 2013. Então, depois seleciono pelos vídeos, procuro pelos vídeos os quais irão ilustrar-se. Bom, a questão 1. Qual é a massa em gramas de permanganato de potássio que fornece 58,5 gramas de potássio? Então, tem-se massas atômicas: potássio 39,10, manganês 54,94, oxigênio 16. Bom, como eu dizia, é a resolução de exercício relacionado com estequiometria, portanto, um exercício. E salientar em dizer que encontro disponíveis resoluções minhas ao ainda do exame 2013. Sugiro como escreve-se Valdo Mário, resolução exercícios exame admissão Química UM. Como consegue ver-se, trata-se de exercícios e não exercício. Então, para este caso, o presente vídeo é apenas exercício, o que significa é apenas um número. Bom, tem-se em conformidade com os dados do problema, pela leitura a qual inclusive posso repetir,
Então, qual é a massa em gramas de permanganato de potássio que fornece 58,5 gramas de potássio? Massas atômicas, potássio 39,10, manganês 54,94, oxigênio 16. Bom, salientar ao exame, por exemplo, em conformidade com as afirmações, tanto as quais apresentam-se aqui. Bom, pelo que eu sei, não aceita-se o uso de máquina. Não aceita-se o uso de máquina. Então, como efetuar cálculo sem uso de máquina de forma mais fácil? De forma mais fácil, então é usando números inteiros. Então, portanto, números atômicos, então poderia usar em números inteiros. Inclusive aqui posso usar número inteiro, a massa, quantidade fornecida, porque o essencial é obter o resultado. Mas desta forma poderia ser em forma aproximada, mas contrário disto, que é usando números inteiros, assim como o problema fornece, inclusive pode-se obter os valores completos. Mas tratando de resolução sem cálculo, sem máquina, como dizia, o uso de números inteiros é sempre melhor. Números inteiros, não só números inteiros, mas também em casos de números longos, então usar também notação científica. Bom, então questão 1. Então, pertence à massa do permanganato de potássio. Permanganato de potássio, onde fornece-se a massa de potássio igual a 58,5 gramas. Então, que eu posso usar 59 gramas, de modo a facilitar o cálculo. Então, bom, consegue-se perceber aqui de que a massa de permanganato de potássio é que o problema pretende. Então, tem-se a massa de potássio, o que significa inclusive de que a massa de potássio fornecida é oriunda inclusive da quantidade da massa do potássio que é oriundo do permanganato de potássio, porque tem-se pela lei de conservação de massa, Então, permanganato de potássio, temos a dissolução em íons de potássio, em solução aquosa, porque vai dissolver-se. Então, íon permanganato. Agora, para quem tem dificuldades em como representar a carga deste todo composto, então tem-se um átomo de potássio. Este átomo de potássio é que irá para o todo radical MnO4, ou seja, óxido de manganês. Então teremos aqui carga 1, mas o NOx 1, mas qual será a carga? É um radical ácido, então será carga negativa, inclusive porque é um anião. Então, ou inclusive para quem tem dificuldades, outra forma inclusive, o NOx máximo de manganês então é 7, e representar, como eu dizia anteriormente, números atômicos, alguns vídeos, números de oxidação de elementos referente aos elementos do primeiro grupo até quarto grupo, estes são representados em conformidade com a sua localização na tabela periódica de 1 a 4. Mas de 4 para diante, portanto 5 para diante, é o número de eletrões que faltam para atingir a configuração dos elementos do oitavo grupo. Então, neste caso, bom, configuração semelhante dos elementos do oitavo grupo. Então, neste caso, é o número de eletrões dentro da forma de um anião, portanto carga negativa. Então, o que significa de 1 a 4 carga positiva, mas caso excepcional
para este caso, irei representar o número máximo de oxidação. Aqui manganês 7 mais. Por quê? Porque é o átomo central. E oxigênio 2 menos. Então 7 mais 4 vezes menos 2. Queremos 7 menos 8. E 7 menos 8 quanto é que dá? Menos 1. Menos 1. Então significa NOx teste tudo composto é menos 1. Que é 1 menos. 1 menos. A recomendação de OPAC. Portanto, teremos como dizia, o caso excepcional da representação do NOx máximo, neste caso, uma vez que é o átomo central, portanto, NOx máximo 7 mais. Então, aqui correlaciona-se a semelhança do que dizia, de que dos elementos de 1 até 4 são os números de número de oxidação é igual ao número de eletrões, o número da posição à tabela periódica. Então, manganês é de sétimo grupo, inclusive 7 mais. Neste caso é caso excepcional. Este é caso excepcional. Então, é um caso excepcional porque tem-se como átomo central. Então, a designação do número total de carga do composto. Para quem, inclusive, tenha dificuldades de representação do número de oxidação, sugiro que pesquise ao YouTube. Sugiro que pesquise ao YouTube e escreva Valdemar número de oxidação oxidação, redução. Então, livro N. Glinka. Uma vez que as reações às quais refiro são oriundas do livro N. Glinka. Então, portanto, verá diversas formas de determinação do número de oxidação. Bom, prosseguindo com a resolução, então tem-se uma vez que tem-se, fazendo a leitura do problema, tem-se a massa de potássio e pretende-se a massa de permanganato de potássio. Agora, como chegar ao resultado? A questão é essa. Para chegar ao resultado, a resolução do problema, o que pretende, tendo a massa de potássio e pretendendo a massa de permanganato de potássio, e uma vez que potássio é oriundo inclusive de permanganato de potássio, e como dizia, a massa de potássio é igual à massa de potássio oriundo de permanganato de potássio, ou seja, que contém ao permanganato de potássio. Porque essa é a lei de conservação de massa. Então, teremos, nesse caso, que para obter a resolução do problema que pretende, é nesse sentido ter que multiplicar por algo, neste caso, de permanganato de potássio. Aqui, como consegue-se verificar, tem massa de permanganato, ou seja, massa de potássio, e presente massa de permanganato de potássio. Agora, para poder, o que pode ser de permanganato de potássio? Aqui, essa é a questão. Então, é a massa, é equivalente. Então, pode-se obter a partir da massa relativa. Então, massa relativa de permanganato de potássio, teremos a massa relativa de potássio mais massa relativa do manganês.
porque tem-se um átomo, então, mais 4 vezes massa relativa do oxigênio. Substituindo, teremos potássio. O problema fornece massa relativa 39,10, mas eu poderia usar o número inteiro, então aproximado disso para 39. Então, 39 mais manganês 54,94, aproximaria para 55, mais 4 vezes 16. Qual é a unidade? Grama por mol. Mol de quê? De permanganato de potássio. Isto é uma mol. Então, isto é uma mol de permanganato de potássio. Portanto, grama por mol. E, em conformidade com os 10 problemas, como eu dizia, massa equivalente de permanganato de potássio. Então, como eu dizia, para poder obter o resultado é a multiplicação de algo do permanganato de potássio que deve ser em massa, para poder obter inclusive. Então, porque também a massa de potássio está em grama. Então, teremos neste caso, em conformidade com os dados do problema, ou seja, da reação que estruturei, consegue-se ver da leitura, tem-se uma mol de permanganato de potássio, uma mol de potássio, uma mol, isto, mol, isto, mol, isto, mol. Portanto, é uma mol de permanganato de potássio. Então, tendo a massa aqui, o resultado correspondente 39 mais 55 mais 40, 4 vezes 16, isso dá 64. Então, isto será igual a 158 gramas por mol, correspondente à massa relativa de permanganato de potássio. Correspondente à massa relativa de permanganato de potássio. Então, como dizia, é uma mol de permanganato de potássio. Que mol? Uma mol. Então, que é composto fornecido de permanganato de potássio. Então, teremos da massa, 158 gramas de permanganato de potássio. 158 gramas de permanganato de potássio. É uma mol da estequiometria de reação. Bom, nesse caso, para diferenciar, uma vez que tem-se a massa relativa em gramas por mol, então, para a simplificação do número de mols, obter gramas. Então, esta é a massa equivalente de permanganato de potássio. Então, daqui pretende, como eu dizia, é a massa de permanganato de potássio. Então, só pode obter a massa de permanganato de potássio, uma vez tendo a massa de potássio, a multiplicação da massa do permanganato de potássio pela massa fornecida de potássio e dividido por algo relativamente ao potássio, para poder simplificar. E deve ser em grama também, para simplificar grama com grama. Então, teremos 158 gramas de permanganato de potássio da massa equivalente. Então, 59 gramas de quê? De potássio sobre massa relativa de potássio. Uma vez, potássio, quantos átomos tem potássio? Tem uma mol. Pode-se verificar de que o potássio tem, inclusive,
39, como eu dizia, irei usar o número inteiro, então 39. Então, 39 gramas por mol de potássio. Então, aqui é a sua massa relativa. Agora, se tens em grama por mol, e repare quantos átomos tens do potássio. Tens um átomo. Então, teremos, neste caso, 39 gramas por mol de potássio, uma mol de potássio. Então, isto simplifica-se. Então, teremos 39 gramas de potássio. Gramas de equivalente. Então, esta massa, então teremos aqui 39 gramas de potássio. E gramas de potássio simplifica-se. Então, o resultado, claro, será massa de permanente de potássio, que é o que resta. Então, teremos esta operação. Bom, eu aconselho, uma vez que eu sem uso de máquina, aconselho ou como tem duas possibilidades, inclusive que é de multiplicar 158, 59, ou ainda 59 e depois dividir por 39, diria 158 vezes 59 dividido por 39, é o que o problema diz, é nesse sentido, nessa interpretação, mas também pode, neste caso, divisão disto e multiplicar por isto, ou isto, dividir por isto, depois multiplicar. Mas eu aconselho, sem uso de máquina, primeiro dividir, depois multiplicar, porque multiplicar já é mais fácil, mais simples. Então aconselho a dividir primeiro, depois o resto, multiplicação. Então teremos, por exemplo, 158 a dividir por 39. Então, qual é o número que multiplicado por 39 vai dar 158? Por exemplo, 3. 39 vezes 2. Então, isso vai dar 167. Então, é descartável. Não. 4. 39 vezes 4. 9 vezes 4, 36. 3. Então, 4 vezes 3, 12, mais 3, 15. 156. Então, tem 150. Então, é válido. Então, temos 4. Então, 39 vezes 4 dá 156. 158 menos 156, isso dá 2. Então, teremos 4 qualquer coisa. Então, mas como eu pretendo usar o número inteiro, então teria que usar 4. Então, terei aqui 4 vezes 59. Então, 4 vezes 59. Então, 4 vezes 59. Que é o que resta, 59. Então, teremos, neste caso, então, 9 vezes 4, 36, 3. Então, 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. Então, isto será 236 gramas de permanganato de potássio. Então, será aproximadamente igual a 236 gramas de potássio. O resultado do problema, do exame em causa do exercício 2013, exercício 1, exercício do exame 2013, questão número 1. Então, indo às linhas das opções do problema, a linha A, B, C, D, tem-se aqui 236,45. Bom, repare que assim usasse números inteiros com dízimos periódicos com vírgula, então teria exatamente
233,45. Inclusive, se usasse este valor assim como está, 58,5. Então, opção correta D. Mas salientar também de que não basta se usar neste caso números inteiros aqui para massa relativa, depois aqui não usar o valor aproximado, se calhar pode diferir, mas eu aconselho, uma vez que aproximou-se aqui, poderia também aproximar o valor. Então, tive que resolver de forma mais simples, de modo a facilitar a compreensão de quem tenha realmente dificuldade de cálculos relacionados. Portanto, como eu dizia, aqui a questão é simples de ter que multiplicar pelo que pede-se, porque caso contrário seria errado, porque pretende-se algo, deve multiplicar por algo que pretende, para poder obter aquilo que pretende. Então, neste caso, pretende o que é permanganato de potássio, que é a sua massa. Então, deve multiplicar a massa do permanganato de potássio com a fornecida, quantidade fornecida, quantidade de placa fornecida. Então, de potássio. Então, aqui exatamente o que massa de potássio equivalente, então divide pela massa relativa ou seja, massa equivalente do potássio, então multiplicado pela quantidade de prática fornecida. Mas também poderia logo fazer de um outro método, inclusive ao qual apresentei os vídeos os quais apresentei ao canal referente ao exame e este exercício. Portanto, o tempo não importa, uma vez que é um exercício será suficiente, o vídeo não vai parar antes de terminar. Então, uma vez tem-se a massa de potássio 58,5 então, gramas, que é por cima de 59 gramas de potássio. Então, que é essa massa de permanganato de potássio. Então, uma vez que tem essa massa de potássio, então teremos como obter a massa de potássio será a massa de potássio vezes a massa relativa do permanganato de potássio sobre a massa relativa do potássio, representando isso. Então, teremos, portanto, a massa de potássio. Usando o fator gravimétrico. Então, teremos. Então, que significa que teremos gramas de potássio e simplificado. Então, teremos mesmo. Então, massa relativa a determinar são 158 gramas por mol. Então, teremos massa de potássio 59, massa relativa 158 gramas em uma mol. Ou poderia dizer que existe grama por mol de permanganato de potássio em uma mol de potássio, ou seja, de permanganato de potássio. Então, sobre a massa relativa de potássio 39 gramas por mol em uma mol de potássio. E bom, então grama de potássio vai simplificar, mol de potássio, aqui permanganato de potássio, mol de permanganato de potássio, simplifica-se, restam-nos gramas de permanganato de potássio. Então, massa de permanganato de potássio
igual certamente o mesmo valor anterior, 236 gramas de permanganato de potássio, ou apenas massa de potássio vezes massa relativa de permanganato de potássio sobre a massa relativa de potássio. Vamos só substituir, teremos a massa de permanganato de potássio. Então teremos 59 gramas de potássio, 158 gramas de permanganato de potássio sobre 39 gramas de potássio. Então isto está nos 236 gramas de permanganato de potássio. É tudo, espero que tenha-se percebido. Subscreve-se ao canal, repito dizendo, encontra-se mais disponíveis os meus exercícios, os exercícios do meu critério de resolução do referente exame em formato de um todo. Então, subscreva-se ao canal YouTube Valdemar, deixe ficar seu like, partilhe e fique ligado ao canal por sempre subscrição. Aí atento a mais vídeos que virão. Salientar que encontra-se de facto